a gente está disponível, a gente se dispôs a falar de uma coisa muito importante, que é a saúde mental materna, para encerrar o mês das crianças, e como é importante a mãe estar bem para os filhos ficarem bem também, né? Pois é, e o que também nos inspirou a falar um pouco sobre isso, né, Miriam, é o Outubro Rosa, que a gente fala muito do autocuidado Sim, e como também é importante a gente falar desse autocuidado emocional materno, né, Miriam? pois é. Pois é, só que a gente não pode separar uma coisa da outra, né? Quando a gente se cuida fisicamente, a gente está ajudando o emocional e vice-versa, não é? A gente precisa estar emocionalmente bem para poder cuidar bem do físico também, da saúde, né? Não dá para separar uma coisa da outra. Quando uma mulher está deprimida, ela não consegue ter ânimo para se cuidar, para fazer ginástica, para nadar, não é? Mas você sabe que eu estava pensando, enquanto eu estava caminhando, eu estava pensando no peso muitas vezes. Por acaso eu estava lendo alguma coisa assim no Instagram, quando uma mãe põe assim, os meus filhos são a razão do meu viver. Aí eu estava pensando como é pesado para uma criança ser a razão de viver da mãe. O que você acha da gente começar comentando esse tipo de. Eu acho isso super interessante e a gente tem uma conexão também, né, Miri? Ele veio a calhar com o que eu estava estudando um pouco aqui para poder, me preparando para essa live. Foi feito um estudo, né, das cartas desse livro aqui. Então, Sim, esse livro tem 64 cartas escritas por mães, né? O primeiro só tem cartas escritas por mães. E eu fui fazer um estudo das palavras que estavam nessa carta, né? E aí, e fui fazer uma relação entre a frequência da palavra filho e da palavra mãe. E de uma forma geral, nessas 64 cartas, tem 250 vezes a palavra filho, ou derivados, filho, filha, filhos ou filhas, e tem 170 vezes a mãe. Então, isso já começa assim, a mostrar para a gente como que o foco, que traz um pouco o que você disse, o foco é muito mais no filho do que na própria mãe. Então, a mãe deixa de fazer determinadas coisas e de olhar para si e olha muito mais para o filho, né? Então, eu acho que isso traz um pouco do que você veio tá mostrando, né, Miriam? Você sabe que eu acho que tem uma coisa meio cultural, né? Que assim, uma mulher que se cuida demais, ela é egoísta, ela não sabe pensar nos outros, né? Eu acho que isso é meio um pouco de lenda também, porque também não sei quem é que sabe o que é demais ou o que é de menos, não é? Mas o que eu acho que a gente precisa ventilar aqui é que o estar bem proporciona o estar bem para quem está em volta também, né? Quando você está bem com você, você traz um bem-estar para quem está em volta de você também. E uma mãe que está se sentindo bem com ela vai proporcionar um bem-estar para toda a família. Ela vai ter mais paciência, ela vai ter mais. Ela vai transmitir mais saúde, mais tolerância, não é? Tem todo. Eu me lembrei hoje de uma. Eu tinha uma paciente, isso há algum tempo atrás, que a menina era muito prejudicada. Muito prejudicada. Aí um dia eu chamei a mãe para conversar, e a mãe disse assim: que a vida dela eram os filhos dela. Aí ela falou assim: meus filhos são os meus braços. Ela esticou os braços assim. Quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus do céu, que coisa! Eu nunca me saiu da cabeça essa imagem, né? Imagina a responsabilidade dos filhos, quer dizer, não precisa nem falar isso. Só ter essa ideia na cabeça já transmite um aprisionamento, né? Quer dizer, se o filho faz alguma coisa que não é o que a mãe quer, o que vai acontecer? A mãe vai ficar sem braço, entende a simbologia da coisa? Uhum. O peso que é isso? Para os dois, né, Miriam? Tanto para a mãe, que fica Claro, totalmente dependente da decisão do outro, né? Quanto do filho, né? Eu também, você me falando aí, eu lembrei de uma vez uma mãe me
procurou para falar assim, nossa, eu preciso da sua orientação, porque a gente vai passar por uma mudança na nossa rotina familiar e a gente vai ter, meu marido não vai mais morar com a gente, por questões profissionais vai ter que ficar um tempo fora, ele sempre foi muito apegado com a minha filha, como que eu vou falar, como que vai ser isso, estou tão preocupada, como que vai ser isso. E aí, depois de ouvi-la, eu só fiz uma pergunta, tá, eu estou entendendo. E como que está essa situação para você? E aí ela ficou meio assim, peraí, eu, eu não pensei, eu nem me permiti pensar isso, né? Pois é. E aí foi que ela falou, nossa, como é importante saber como que tá para mim, até para eu conseguir entender como que tá para mim, para eu conseguir passar para minha filha como que vai ser isso para nós. Pois é. É isso mesmo. Então, É isso foi, mesmo. Quer dizer, quando você fica o tempo inteiro querendo se pôr no lugar do outro, você esquece de quem é você e que você também tem lugar. Então veja que essa. Eu estava pensando, principalmente mãe de menina, né? Que tem uma coisa secular de que a mulher se doa, a mulher na maternidade, não sei o que tem uma lenda da maternidade. Né? Mas se a mãe não cuida dela mesma, como é que ela vai ensinar a uma filha que ela também tem direito de se cuidar, de pôr limites, sabe? Inclusive, eu estou pensando aqui até em questão de abuso, uhum, sim. né? Então, então achei isso, me lembrou isso, achei isso super é, reflexivo, né? A gente pensar um pouco mais, trazer a gente, né? Trazer o nosso papel de mãe para o jogo, né, Miriam? Isso mesmo. Eu acho sabe, eu acho que a gente tem que fazer um mantra mesmo. Eu não sou egoísta se eu cuido de mim, sabe? Porque a gente cresce tanto com essas palavras, esses adjetivos. Eu lembro a minha mãe, ela dizia assim, a minha tia, eu tinha uma tia que ela era muito bonita, e ela se cuidava muito, e ela era muito cheirosa, ela era muito perfumada, e eu achava ela o máximo. Aí a minha mãe falava assim, claro, ela só tem filhos homens, sabe? Como o fato de ela não precisar cuidar de uma mulher, ela podia se cuidar. Mas isso não é real. É verdade. Todo mundo tem que se cuidar. Todo, E, todo mundo tem o direito de cuidar de si, porque cuidando de si, você cuida melhor do outro. É essa equação que precisa mudar. pois é, aquela questão, né, do avião que muita gente fala, e eu acho que é sempre legal a gente voltar, apesar de ser várias vezes falando a mesma questão, mas como que isso é importante, e é por isso que eu acho que tem que ser muito falado, e como que também é, né, por causa dessa questão mais cultural, é difícil a gente trazer isso para a nossa rotina, né, Miriam? Porque lá no desastre do avião, se você não está, eu fico imaginando, uma vez eu fiquei pensando, imaginando, né? Eu sugere colocar, né, se acontecer alguma coisa, colocar máscara primeiro no adulto, depois na criança. Essa é a Sim. recomendação que se tem, né, nos voos. E faz muito sentido, porque se acontecer alguma coisa, vai estar todo mundo apavorado de qualquer jeito. Se você, além de apavorado, ainda tiver sem respirar, sem condições, imagina, você vai tentar colocar no seu filho, deve na testa, deve no nariz, deve na orelha, e não deve acertar o rosto, né? Se você tiver um pouquinho de um ligeiro conforto, que é o do respirar, você consegue respirar melhor, olhar, se atentar para aquele momento e acertar o rosto do filho. Claro, Isso que eu fico claro. pensando, sabe? Essa diferença, né? De, disso, né? A gente é falado, é recomendado, mas a gente sabe os desafios que é, né? Então, acho que é importante a gente começar com pequenas coisas, né, Miriam? Eu vejo pequenos exemplos, assim, de, de crianças pequenas, por exemplo, da mãe não ter condições nem de ir no banheiro, ao banheiro sozinha, né? Não se permitir, às vezes ela mesmo não se permite, mesmo tendo outras pessoas, quando não tem outras pessoas na casa, dependendo da idade, é difícil mesmo, mas às vezes até com outras pessoas na casa, vai lá, bate na porta,
Nossa, já fica muito preocupada, já sai do foco, já vai lá abrir, já vai lá, né? Então, é, é um exercício que a gente tem que se propor a fazer, né, Mira? Mas e eu acredito que, para mim, na minha experiência agora pessoal, isso me ajudou bastante, sabe? A ficar mais tranquila, ficar mais calma quando eu me coloco aí no jogo, né? Quando eu me coloco para entender o que está acontecendo comigo. E eu busco trazer isso também e trazer essa reflexão, trazer essa. Na verdade, ela é uma provocação quase para as mães que eu atendo, né? E aí, como que você está nessa situação? Você diz assim, como é que você se coloca? Exatamente, como que você se coloca, como que você está se vendo, igual esse exemplo que eu disse, né? Como que está para você essa situação? Você está tão preocupada com a situação com o seu filho, mas como que E está para você, né? isso, como é que isso é para você? É verdade, quer dizer, às vezes a pessoa nem percebe que ela precisa pensar nela, não, mas nela no contexto, não é? Sabe, fica uma coisa assim, que a pessoa se ocupa tanto de cuidar do outro, que ela esquece de que ela também precisa se cuidar. E que essa reflexão de cuidar de si, ela é importante na medida de que você cuidando de si, você está cuidando de todos. Porque você tem muito mais energia, muito mais presença, né? Você está muito mais. Quando você tem propriedade de você mesmo, você tem muito mais condição. É a história do avião. Na hora que você respira o oxigênio, que dá a condição de você pensar o que você tem que fazer, é a mesma coisa. Uhum. Quando você está mais apropriada da tua condição de ser humano, você pode olhar para o outro ser humano melhor. Sabe, é muito comum as pessoas ficarem irritáveis, por exemplo, com a demanda, né? Filho demanda muito mesmo, É verdade. né? Então, se eu não tenho um mínimo de alimento, se eu não tenho um mínimo de oxigênio para mim, como é que eu vou ter oxigênio para dar para o outro? Uhum. E eu acho que essa questão desse. Essa questão é a questão primordial, né, Miriam? Que eu acredito, é trazer esse espaço para olhar para si, né? E ele reflete aqui também, é muito curioso que isso reflete aqui também no projeto, né? Nesse livro, que esse livro tem algumas cartas, e todas as cartas trazem a palavra filho, ou quando está grávida, a palavra vida, bebê, né? Com mais evidência do que a palavra mãe. E quando tem umas cartas descrevendo os benefícios do projeto, então tiveram algumas cartas nesse livro que descreveram quais que foram os benefícios desse projeto. E olha que curioso, nessas cartas apareceu mais vezes a palavra mãe do que a palavra filho. Olha que interessante. Então, Esse projeto Diário da Mãe em Construção, ele é uma oportunidade do escrever, da escrita, proporcionar um olhar para si, que é o uhum, que nós estamos falando aqui hoje, né? exatamente. É, É a mãe parar um pouco e olhar para ela, como ela é, como ela está dentro da família, né? Da importância da mãe dentro da família. De fato, vamos combinar que quando quando a gente tem filho, não é que fica toda a carga para a gente, não é isso. A presença do pai é muito importante também. Mas eu acho que a gente fica. A gente é muito o fiel da balança, não é? uhum. Então, se a gente não tem aqueles momentos que a gente pode olhar para a gente, que a gente pode se cuidar, sabe? Investir nesse espaço, investir nesse cuidado, ter atenção para isso. A gente é engolido, realmente a gente é engolido pelas demandas da família. É O filho verdade. demanda muito mesmo, né? Eles, principalmente quando é pequenininho, a gente fica o tempo inteiro em função de um bebê, Uhum, uhum. que é uma etapa da vida, não é para sempre, mas se a gente não cuida, a gente é engolido mesmo. A gente não é engolido, ele vai ficando exaurido. A gente fica sem energia, a gente fica sem prazer com as coisas, né? Então, ter Pois esse é. olhar, poder ter esse olhar para si,
Nem que seja 15 minutos. Dá licença que eu vou tomar um banho, eu preciso tomar um banho gostoso para me revigorar, sabe? É complicado, é muito difícil mesmo. E às vezes entra numas cobranças assim, tipo, sei lá, a minha mãe não faz, o meu marido não me ajuda, e começa a entrar nessas queixas, né? E sai do essencial, que é esse buscar aonde eu posso ficar bem. Sabe uma coisa que eu estava lembrando hoje também? Me lembro uma época que eu estava chateada com alguma coisa, eu encontrei uma pessoa, que aliás eu sou muito grata, aí ela disse assim para mim, eu falei assim, eu tô triste. Ela falou assim, olha, presta atenção, que mesmo aqui em São Paulo, sempre tem alguma coisa para a gente ouvir. Para um pouquinho que você vai ver como tem um passarinho na árvore, né? No meio do trânsito, sempre tem um passarinho na árvore, ou tem, eu nem me lembro mais, coisas desse tipo, assim, para a gente sair do que incomoda e focar em outra coisa. Sempre tem. E eu sou muito grata a essa pessoa que me ensinou isso. Ela me ensinou. Então, são às vezes pequenos toques que a gente recebe que mudam a chave. Então, as mães, quando elas estão muito intoxicadas de compromissos, de obrigações, principalmente as mães de bebês pequenos, sabe? Começam a entrar em queixa, porque não ajuda. E realmente é extenuante, sabe? Uhum. Amamentar e trocar e tudo isso aí, né? É extenuante mesmo, mas sempre tem um passarinho na árvore para de repente você parar e ouvir. E talvez isso, né, Miri, que eu estava também pensando, é isso. A gente, às vezes a gente também quer algo muito. Tá tão cansada que quer um tempão, mas a gente também tem que adequar essa realidade, né? De repente, em alguma fase da vida, em algum momento, você vai ter 5 minutos, mas que utilize esses 5 minutos para cuidar de si, né? Ou tomar um banho. Eu lembro que eu estava numa palestra também com falando sobre a questão da maternidade, principalmente com famílias com vulnerabilidade, que a parte financeira também dificulta algumas questões, né? E aí eu estava fazendo sugestões, olha, quem sabe você passar no supermercado, comprar um sabonete que você gosta e tomar um banho sentindo aquele cheirinho, né? É isso mesmo. Fluindo. Então, assim, se a gente tiver o propósito de dar uma olhada para gente, tá? Tenho 10 minutos hoje, o que eu vou fazer para mim nesses 10 minutos hoje? Como eu vou cuidar de mim nesses 10 minutos hoje? Pode ser que amanhã eu tenha 20, né? Então, e aí a gente vai construindo aos poucos e criando esse espaço para cuidar da gente, né? E quando isso vai acontecendo, a família, ela vai compreendendo isso, né, Miriam? A família ela vai compreendendo. Aqui em casa, quando eu tive a mudança de carreira que eu vim trabalhar dentro de casa, eu falei que para mim eu precisava de, depois do almoço, uma cochilada, né? Uns 20 minutos descansando e tal. E hoje em dia, quando isso não acontece, as minhas filhas falam, mãe, por favor, vai lá dormir, porque senão ninguém vai te aguentar de tarde. Deixa que eu arrumo aqui, mas deixa que eu arrumo aqui, vai lá, vai dormir, vai para o seu descanso. Então, assim, e a gente vai criando esse espaço, e a família vai compreendendo a necessidade e a importância disso, né? E isso é Sim, muito legal. sim. Mas você percebe que você foi dando um limite. Você foi colocando a sua necessidade. Se a gente não coloca a necessidade da gente, a gente é engolido. Acho que tem uma crença, tem uma. Eu tenho eu tenho uma experiência agora com uma pessoa que acabou de ter nenê, né? No Uhum. consultório. É o pai. E ele diz assim para mim: a minha mulher quer que eu adivinhe o que ela quer. Ela não fala, mas depois ela fica brava, estoura porque ele não fez. Aí ele me conta que ela não fala, ela não pede. Então fica complicado, né? É verdade. Complicado, então é importante a pessoa dizer, você avisar, olha, agora eu vou dormir, eu preciso descansar. Eu preciso. Nem que seja você ficar sozinha no quarto naquele momento, para você poder ter teu momento sem ninguém te solicitando nada. É É um verdade. gostoso isso, né? A gente de repente ter aquele momento. Eu me lembro que quando as crianças eram pequenas, o meu momento era no banho. Uhum. Que no,
Banheiro, ninguém entrava. Banho, ninguém entrava, né? Então, meu momento Tinha era dia que no o banho banho. demorava umas 2 horas, né, Miriam? Quando dava, demorava mesmo, Sim, né? Então, é uma questão da gente fazer esse espaço. Na medida de que a gente precisa conquistar esse espaço. Não é porque a gente tem filho que a gente deixou de ser gente. uhum. Ser mãe não quer dizer que a gente deixou de ter as nossas vontades, ter, né, ter as nossas necessidades, ter os nossos limites, ter a nossa personalidade, né? A gente tem, como os filhos têm. Então, vê, a gente lê muito assim, não, respeite seus filhos, respeite a individualidade, né? Agora, mas a gente tem a nossa também. E ela também existe, e não é feio a gente se fazer respeitar também. É Eu verdade. acho que, né? Eu acho que a gente dá respeito para os filhos na hora que a gente reconhece que eles são diferentes da gente, e eles aprendem a respeitar a gente desse jeito também. E a gente pode dizer: eu preciso de um sossego, eu preciso descansar. Você gosta dessa música, a gente ouve, daqui a pouco eu vou ouvir a minha. E assim vamos nós. Eu acho um horror quando a gente entra em carro que tem criança, que só se ouve, sei lá o quê, Rádio Disney, por exemplo. Aqui. Pois é, e essa questão, né, Miriam, eu acho que essa questão desse não aprendizado, da gente olhar para a gente, colocar esse limite, né, que é um pouco que a gente está falando, porque isso também precisa de ser um aprendizado, né, porque é algo é, é, muito aceito atualmente para todo mundo. A mãe está nesse papel, né? Mas olha como que se reflete, trazendo aqui de novo a análise dessas cartas. Uhum. Em 64 cartas, foram identificadas 463 vezes a palavra não. Então, 7 vezes a palavra não por carta nesse análise que foi feita desse livro, né? Sim. Então, quando a gente pensa nisso, né? Quando eu pensei nisso, eu fiquei muito surpreendida. E quando eu fui procurar a palavra sim, tipo, ela apareceu 40 vezes, em Olha 10 só que coisa. vezes menos. Então, se você imaginar que a maternidade ela vem regida de tantos nãos que essas cartas mostraram, né? E que a gente ouve muito também, tanto nos atendimentos quanto na Uhum. literatura, né? E que a gente vê isso também até sendo refletido hoje, que eu acredito ser um dos motivos até pela diminuição de número de filhos, muitas mulheres Nem nem querem querer ter. ter filho, né? Então, a gente vê a importância mesmo da gente ter esses momentos para a gente conversar sobre isso. De falar para elas, ei, você pode olhar para você, ei, é possível incluir aí na sua rotina um tempinho para cuidar de si, porque é muito difícil você se manter saudável emocionalmente tendo essa realidade com tantos nãos, né? Pois é Vistas, interessante isso que vistas você com está tantos nãos, né? falando. É Vi, vi, muito interessante isso que você está colocando, sabe? Porque essa questão do não é a gente que se põe. Pois é isso que eu quis dizer, né? Se elas, a forma que as mães veem a maternidade com esse tanto de É, negativo, isso. assim, dá para entender claramente como que é muito difícil atingir uma vida saudável Quer emocionalmente, dizer, é uma vida satisfatória, né? né? Porque fica. Então, pois é, olha que coisa difícil isso, né? Olha que coisa difícil. E o mais complicado é você poder entender ou reconhecer que a vida pode ser muito rica e muito satisfatória a partir de tudo isso que você está construindo, Uhum. né? Da família que você está construindo. O fato de não ser a família que você idealizou não quer dizer que a família não é boa, ou é gostosa, ou é bacana, né? Você vê, nós estamos entrando numa conversa agora da dificuldade de flexibilizar aquilo que você idealizou como uma família, como um filho, como ia ser tua vida, sabe? Tem muita romantização na maternidade, vamos combinar, né? Ser É, mãe, não sei, não é.
baita de um trabalho. É um trabalho grande, é uma responsabilidade enorme. Eu acho que ser mãe é a tarefa mais difícil que existe. É o trabalho mais difícil que tem você ser o pêndulo de uma família. É verdade, porque no fim a É gente é verdade, mesmo. é verdade. A gente é muito responsável pelo caminho de uma família. A gente é. Então, quando a gente fala da saúde mental materna, é um encargo danado, né? Uma Uhum. responsabilidade muito grande. A gente ter filho, a gente construir uma família, fazer filho é bico. O problema é construir uma família, sabe? Às vezes eu fico fazendo uma analogia assim com a gerência. A gente vira CEO, né? Que é o cargo máximo de uma empresa, né? De uma empresa familiar, que é uma coisa muito complicada. Que a gente está gerindo uma família cheia de diversidades, né? Que são muitas personalidades, muitos desejos, inclusive o nosso, É né? verdade. Aonde a gente tem que desconstruir uma idealização que a gente fez da maternidade, do casamento, de como vão ser meus filhos, de como eu vou ser como mãe, inclusive, já começa daí, que mãe que eu vou ser, né? Quer Uhum. dizer que a gente tem que desconstruir um monte de coisa para ver como é e poder fazer daquilo o melhor possível, daquilo que é o real, né? Que mãe eu sou, que mãe real eu sou, né? Que mãe que eu posso ser, né? E aceitar isso e não ficar brigando com o que eu sonhei. Porque Uhum. vamos combinar que casamento, família, filhos, é um sonho que a gente tem. E depois a realidade não é assim. E a gente tem que administrar isso rapidinho. Porque a vida passa rapidinho, os filhos crescem rapidinho, a demanda é muita. Então a gente tem que ser. A gente está sempre no equilíbrio ali, né? E a gente não pode esquecer da gente nunca. Uhum. Nunca. E é muito fácil a gente esquecer, É muito fácil. né? Porque a demanda é muito grande. Então é um exercício mesmo, como você falou, né? De a gente se É, manter saudável no exercício da maternidade. exatamente. Trazer o mais sims, né, Miriam? Trazer mais sims para esse papel, para Exatamente. esse, né, enxergar as oportunidades de sim, né? E é um exercício mesmo, porque é muito mais fácil enxergar tudo isso como vários nãos e é muito mais difícil enxergar essas oportunidades como sims. E é muito gostoso quando a gente tem essa oportunidade de ter pessoas para poder ajudar a gente nisso, né? Que foi o caso que você citou aí dessa sua experiência, dessa pessoa que chegou para você e falou: olha, tem mais coisa acontecendo aqui, ó. Sim, faz muitos anos, isso eu nunca esqueci. E é verdade, sabe? Quer dizer, é uma questão de como é que você vai olhar, como é que você vai ver, e você vai escolher. Você quer viver uma vida amargurada ou você quer viver uma vida que você pode ouvir os vários passarinhos que tem por aí? Passarinho, eu estou É, falando simbólico, né? é, O fato de você ter que abrir mão daquele sonho que você sonhou, não quer dizer que você é uma falida. Pelo contrário, você tem muitas outras coisas que você pode aprender né, e curtir mesmo. Então, eu acho que esse, é o, esse é o grande segredo da história, né? Você não ficar brigando com o que é e o que você sonhou. Se você fica insistindo no sonho, a vida passa. E você fica bravo. E a saúde vai para o brejo. Isso que é pior. não tem como, né? E uma das maneiras, né, Miriam, que a gente busca trazer mais esses sims, trazer a gente aqui para o dia a dia, para a rotina, e que a gente faz isso há 3 anos e meio, é o convite à escrita, né? O convite à escrita também é uma opção para inserir a gente dentro da rotina através das reflexões que a escrita promove, né? Então, tem uma carta de uma mãe que falou aqui, né? Falou um pouco do que a gente está falando, né? Criar um ser humano talvez seja a tarefa mais complexa a qual desempenharemos na vida, que ela nos exigirá habilidades, diferentes ordens e naturezas, para que consigamos promover a saúde física, mental, social dos nossos filhos. Nessa sociedade, né? Pragmática, marcada pela cultura
de priorização de resultados. É isso mesmo. Então, ela traz isso, e ela traz que escrever sobre a maternidade tem representado a possibilidade de maior autoconhecimento, de ampliação da visão acerca dos papéis feminino e masculino na criação dos filhos, que isso também é muito importante, né? Porque quando a gente amplia esses papéis, a gente sobra tempo para inserir um pouco mais de espaço para a gente, não é mesmo, Miriam? É isso mesmo. É E isso mesmo. desmistificação de crenças, valorização do processo de cuidar. Isso eu acho que é uma questão assim muito importante que precisa ser levada em consideração nessa questão do autocuidado materno, que é valorizar o processo de cuidar. Que não é fácil, não é tranquilo, não. Exige, dá trabalho, eles consomem energia. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu só fui ali levar meu menino, eu só fui ali fazer um almoço. Não é só. Isso é Não é só. Não é né? só. É cansativo, é muita responsabilidade. Você faz escolha pelo outro enquanto ele é pequeno. Quer dizer, enquanto ele é pequeno, não, até os 20 anos, 20 e poucos anos, você não é só quando ele é pequenininho, não, são muitos anos que você tem que guiar o filho. É muito tempo. E essa eu acho que é uma das coisas, né? Além de trazer a gente para a rotina, né? Eu acho que essa é uma das questões importantíssimas desse autocuidado emocional, que é valorizar o cuidar. Não é só. Não é só. Se a gente tirar o dia e anotar, assim, fazer uma anotação, uma experiência de um dia só, de tudo que foi feito em prol do cuidado, é que a gente consegue entender a dimensão do que é feito em um único dia. E isso é valorizar o nosso trabalho, isso é colocar a gente também na rotina, né, Miriam? O que você acha? Não, eu acho que isso que você está falando é fundamental. Eu já estou aqui na cabeça, se der, eu ainda vou escrever hoje a próxima carta. Juro. Eu estou Que pensando bom! assim, diga sim para a sua vida. Esse é o título da minha carta. Como dizer assim? Alguma coisa assim. Porque, de fato, se a gente não tomar cuidado, a gente entra nesse negócio aí de ai, nossa, como é difícil. Porque a gente é bombardeado de notícias horrorosas o tempo todo. A gente precisa tomar cuidado. Eu lembro, eu tinha uma supervisora, eu fazia supervisão com uma senhora, dona Lígia, ela dizia assim, a gente precisa fazer higiene mental. A gente precisa cuidar da nossa higiene mental. E é verdade. Eu acho que isso faz parte. Sabe, para a gente estar bem, enquanto mãe, na nossa família, a gente precisa cuidar da nossa higiene mental. Ouvir música, cantar, sabe? Eu me lembro, eu tinha uma mãezinha aí que ela tinha um bebezinho pequeno, e ela fazia todas as tarefas dela ouvindo música. E isso dava para ela um bem-estar muito grande. Por exemplo, né? Tudo que ela, não cuidando do bebê, mas tudo que ela tinha que fazer na casa, ela estava sempre com música no ouvido, que dava uma coisa boa para ela. Quer dizer, cada um busca uma alternativa para como ficar melhor dentro da balbúrdia, que é uma criança pequena, porque é mesmo. A solicitação é muito grande, é real, mas a gente tem que achar alternativas. Existem muitas, muitas. É um esforço? Sim. Quando a gente vai na academia fazer ginástica, não é um esforço? É. Então a gente tem que se esforçar também e prestar atenção o que eu posso fazer por mim e não ficar esperando do outro. Eu que tenho que dar o primeiro passo em meu benefício, não vai ser o outro que vai fazer por mim. Não vai. Eu que tenho que saber o que é bom para mim. Concorda? Concordo Então demais. é isso. Eu acho que assim a gente termina essa nossa conversa de hoje, né, Eu Miriam? Fazendo esse acho que foi muito convite para boa. gente. Acho que foi muito boa. Eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma com a nossa conversa, né, Nívia? Eu Aliás, eu também. sempre gosto de conversar muito. É sempre muito bom. Precisamos resolver esse problema da câmera, tá? Nós vamos ver como nós vamos conseguir. Nós vamos ter que resolver isso mesmo, Miriam. Ô, Miriam, vou pedir para você gravar aí esse vídeo e me colocar colocar o afeto como colaborador, por Tá? favor. Pode deixar. Na hora que eu fechar, vai aparecer isso e eu ponho você como colaboradora, né? O O afeto. afeto.
Afeto Oficial, por favor. Beleza. Para ficar lá, porque para quem não teve oportunidade de ouvir hoje, vai ter oportunidade de ouvir a gente em outros momentos, não é mesmo? Sim, senhora. Então tá Muito bom. prazer, viu, Muito falar com obrigada, você. Miriam. Um beijo grande para todos.